Olá, Adri Sotomayor, estou aqui para continuarmos os nossos estudos sobre criação neurocompatível. E antes de adentrar o capítulo 3, eu gostaria de pegar um gancho uma das últimas falas do capítulo 2, que ela fala assim: perdemos o senso de colaboração. E você já parou para pensar como a gente acaba pautando a educação tradicional, né, a educação mais conservadora, como fica pautada na obediência? De que a criança tem que obedecer os seus pais, porque você tem que colocar o seu prato na pia depois que você come por obediência, você precisa me obedecer e larga essa tela, me obedeça, obedeça, obedeça. A gente fala muito essa palavra obedeça. A gente não, né? Eu já consegui tirar um pouco ela do meu vocabulário e substituir pela palavra colaboração, porque assim você ensina, você está ensinando também não só fazer por fazer, fazer porque você compreende o porquê. Então a colaboração, olha que linda essa palavra, colaboração. Então se nós somos uma família, nós somos um time e todos estão colaborando para a harmonia do lar, para que as coisas funcionem melhor e para que ninguém se sinta sobrecarregado. Então, se você colabora colocando o seu prato na pia, é um prato a menos que a mãe ou o pai ou o cuidador, né, seja quem for, precisa fazer, dentro de todas as tarefas que existem dentro da casa. Então cada um, né, colaborando, fazendo a sua parte, às vezes um pouco além da sua parte, nós todos estaremos mais felizes e não tem ninguém sobrecarregado, triste, bravo, porque tá com uma carga imensa de trabalho. Então eu vejo que é urgente a gente tentar fazer essa substituição da obediência pela colaboração, porque assim a gente mostra que todos nós, dentro de uma família, e aí ampliando um pouco mais, né, dentro de uma sociedade, precisamos colaborar uns com os outros, não é verdade? Porque ninguém é completamente independente, somos todos interdependentes. E o que isso significa? A interdependência é quando eu, que já sou adulta, casada, tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, pago as minhas contas, então teoricamente eu sou independente? Não, sou interdependente, porque eu consigo arcar, digamos assim, com a minha vida, com a vida das minhas filhas, que são as minhas dependentes, mas eu preciso do agricultor, eu preciso das pessoas que vão fazer os alimentos, que vão colocar, né, que vão vender para o supermercado, que vai colocar à disposição, enfim, então a gente está sempre precisando uns dos outros dentro de uma sociedade, ninguém é completamente independente. E dentro disso, eu acho que falta muito esse senso de colaboração na humanidade. Eu não posso falar da humanidade como um todo, porque eu tô aqui, né, na minha cidade, né, no meu bairro, dentro da minha bolha, mas o que eu vejo dentro dessa minha bolha é isso, que a gente tem pouco esse senso de colaboração, e às vezes até pessoas que trabalham, ganham dinheiro para esse trabalho, e estão ali fazendo corpo mole, ou porque não gostam do trabalho, porque estão desmotivados, desanimados, como já disse, né, são tantos os transtornos hoje que nos rodeiam, porque parece que as coisas foram perdendo sentido. Hoje a gente vive dentro de um mundo que, como Zygmunt Bauman, que é um filósofo contemporâneo, ele tem o termo de sociedade líquida. Enfim, o que quer dizer é que houve um tempo em que tudo era um pouco mais sólido, as crenças eram mais sólidas, né? Então você não tinha muito o que ficar argumentando, você tinha que aceitar essa obediência. Você aceitava as coisas como elas eram. Não, você vai ter que, né, se você é pobre, proletário, você vai aprender desde cedo que a vida é dura e que a vida vai te dar muitos nãos, e aí você vai casar, você vai ter seus filhos, vai cuidar da sua casa, vai continuar trabalhando e um dia vai morrer. Ponto. Daí e você tem que ir na igreja, né? Porque se você não for na igreja, um dia você não vai pro céu. É claro que essa crença ainda é muito presente e tal, mas hoje a gente vive a dúvida. Então, pode ser isso, pode não ser isso. Eu posso fazer um trabalho que eu não gosto só para ganhar dinheiro, mas eu também quero fazer um trabalho que eu gosto. Eu posso acreditar em Deus ou eu posso não acreditar em Deus. Eu posso fazer... Então, a gente vive os tempos da dúvida. E as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm uma quantidade de conhecimento muito superior a que eu tive na idade deles. Então, a minha filha com 8 anos tem um conhecimento ao quadrado, ao triplo, sei lá, do que eu tinha, porque eu não tinha acesso, né, às redes sociais, ela não tem acesso às redes sociais, não tinha acesso à internet, não tinha tanto conhecimento sendo colocado, porque até na escola, né, se usa essa ferramenta que é importante para, né, para você se desenvolver. Não tem como a gente negar a tecnologia, a gente precisa se aliar a ela. A gente não sabe ainda bem usar o nosso smartphone, a gente não sabe usar as redes sociais, a gente não sabe usar bem, mas a ideia é que no futuro, né, a gente tenha a consciência dessas ferramentas e elas venham ao nosso benefício. Mas por enquanto elas estão aqui, ó, nos controlando. A tecnologia é o títere e nós somos as marionetes, né? Então, se a gente mente muito para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, né, com essas ameaças de Papai Noel, de Coelhinho da Páscoa, o Homem do Saco, essas coisas, eles vão descobrir muito cedo que isso é uma mentira.
E antigamente dizia-se assim que na adolescência é a morte do herói, né? O que significa isso? Na adolescência é a morte do herói é quando o adolescente já tem uma visão um pouco maior sobre o mundo, sobre a vida, porque já dialogou ali com os seus colegas e tal, né? Antigamente era através das revistas, enfim, o conhecimento acaba vindo, né? E aí você começa a olhar assim, ixi, meu pai e minha mãe mentiram muito pra mim. E por que eu não posso mentir e eles mentiam pra mim? Ah, era pro meu bem. Então as pessoas que são mais resilientes, mais resignadas, na verdade, aquelas que são mais dentinho de leão, que aceitam mais as coisas sem tanta indignação, falam assim, ah, não, tá, foi pro meu bem, beleza, né? Mas remói aí um sentimentozinho. As orquídeas, que são as mais intempestivas, as mais indignadas, já podem se rebelar, né? Que absurdo, onde já se viu. Eu senti um pouco isso, sabe? Eu fui criada numa educação tradicional, claro, conservadora, e estudei em colégio de freira a minha vida inteira. E quando eu tive um pouco mais noção, um pouco mais de visão de mundo, eu olhei para o mundo e falei, brigaram tanto comigo, me fizeram ficar pagando penitência, falando com o padre, meus pecados, né, as mentiras e etc, etc. E agora eu olho para esse mundo dos adultos e eles são super mentirosos, são agressivos, falam palavrão, brigam uns com os outros. Eu tive um momento de revolta e aí eu falei assim, a vida não tem sentido nenhum, não entendo, não sei mais o que é certo e o que é errado, fiquei bem confusa. E eu acho que isso acontece muito hoje, porque né, você querendo ou não, se seu filho, seu adolescente, seu jovem tem né, o celular nas suas mãos e ele vai navegar para onde ele quiser, né? Porque eu já disse que a gente se preocupa tanto para onde nossos filhos estão indo fisicamente, não nos preocupamos onde eles estão indo virtualmente. E esse é um mundo muito perigoso, tem muita coisa aí, né? Então, quanto mais sinceros nós formos com as nossas crianças, quanto mais sinceros nós somos com os nossos jovens, com os nossos adolescentes, mais a gente vai conseguir diminuir esse prejuízo aí, né, dessa morte do herói, porque, né, quando são crianças, o pai e a mãe são seus heróis, suas heroínas, e aí eles vão vendo o mundo e vão vendo, opa, meu pai e minha mãe têm defeito e tal, né, e todo mundo tem, claro, mas eu acho que quanto mais sincero, mais verdadeiro, mais empático, mais amoroso nós formos, menor a gente vai diminuir esse impacto. Então vamos começar, vamos para o capítulo 3. Então vamos começar o capítulo 3, como lidar com as emoções de sua criança e com as suas também. Então ela faz a introdução desse capítulo 3, pedindo para você se imaginar. Imagina que você está exausto, cansado, e você está perdido no meio da cidade, e já é muito escuro, é tarde da noite, você não tem como relaxar, porque você não vai conseguir dormir naquele lugar, porque você está com medo, você já está tão cansado e tomado de medo que as tuas pernas já não te obedecem mais, você não consegue correr, você está ali perdido. De repente você vê um vulto que você não consegue saber se é uma pessoa conhecida, se não é uma pessoa conhecida. Como que você vai se sentir? E aí troca esse cenário e pense, um quarto escuro e o seu bebezinho ali no bercinho, tendo que dormir sozinho. Fisiologicamente, o nosso corpo foi programado, foi treinado para não se sentir à vontade e nem bem sozinho, no escuro, sem se sentir protegido. Porque lá na savana africana, nós estávamos juntos, nos protegendo. Então, dentro, né, desse escuro, do medo dos predadores, o que nos dava segurança para a gente conseguir dormir e relaxar era esse aconchego uns dos outros. Então, ela, né, nos outros capítulos ela fala isso também, pra gente não olhar a criança com o nosso olhar de adulto, mas olhar a criança como criança e tentar entender o sentimento. E é um desafio tentar entender o sentimento, porque é muito subjetivo, tá dentro, né, de nós. Nós sentimos e cada um sente de uma maneira diferente. Os sentimentos são os mesmos, mas as circunstâncias que nos fazem sentir são diferentes. Então, ela fala que quando a gente começa a legitimar, ou seja, a entender, a compreender e não falar que, isso é uma bobagem, né? Quando você começa a entender de fato os sentimentos da criança, a gente está colaborando para a saúde mental dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos, porque o movimento neurocompatível, ele quer atender a humanidade como um todo e buscando, né, uma ética que seja verdadeira e que seja concretizada nas ações do dia a dia e que não seja somente uma palavra bonita do nosso dicionário. Aí ela fala aqui que as crianças se comunicam a partir das suas emoções, porque elas não têm ainda, eu já falei também no outro vídeo, que elas não têm vocabulário para poder se expressar como um adulto. Às vezes nem adultos têm um vocabulário tão extenso que consigam expressar as suas emoções ou não tiveram uma educação que ajudasse, colaborasse para que você conseguisse colocar para fora, né? Por que você está sentindo isso? O que você está sentindo? Esses dias eu vi um videozinho muito legal de um pai falando assim,
que quando, sei lá, ele dá exatamente esse exemplo, assim. Ah, eu peguei 2 balões, acordei os meus dois filhos, um de 4 anos, outro de 6 anos, com esses balões. E daí a mais velha pegou o balão do menor e saiu correndo, e o menor ficou... Ah! Ele falou assim, eu poderia ter o caminho, né, de brigar. E você não pode fazer isso, que absurdo, você tem que ser gentil com o seu irmão mais novo, e você não pode fazer isso, não. Esse é um caminho. Outro caminho... Meu amor, você sabe que precisamos ser gentis uns com os outros, então você sabe que não pode pegar... Não. Os 2 casos são palestrinhas, uma que é mais desrespeitosa, é mais brava, agressiva, e a outra que é um pouco mais amorosa, gentil, mas ainda não deixa de ser uma palestrinha. Porque a gente tem essa vontade de ficar o tempo todo ensinando, corrigindo, seja amorosamente ou brigando. Daí ele fala, mas o que a gente deveria conseguir fazer é pegar essa criança que acabou de ter essa atitude, que foi uma atitude que não é legal e que provavelmente ela já sabe que não é legal, falar, vem aqui, me conta, o que você está sentindo? O que você gostaria que tivesse acontecido e não aconteceu? Por que você está agindo assim? Por que você agiu assim? Fazer essa pergunta. Aí depois que eu vi esse vídeo, eu experimentei isso com as minhas filhas em algumas ocasiões. Foi fantástico. Porque elas falaram e a gente conseguiu ajeitar a situação. E aí eu penso muito nisso, que o quanto nós fomos educados, né, gerações e gerações e gerações, educados para punir quem fez algo de errado, colocar de castigo, ter a consequência, que você pode mudar o nome, né? Eu vou um castigo, porque é a consequência da sua atitude. As consequências sempre vão existir, né? A gente não precisa ficar cavando consequências. Elas vão existir, de você querendo ou não querendo, as consequências estão aí. Mas a gente não foi educado para corrigir o problema, para tentar usar a nossa inteligência e pensar, é verdade, foi um erro, e agora como que eu posso fazer para que eu conserte isso? Tem coisas que não tem como ser consertadas, né? Mas a gente pode amenizar os seus efeitos, sei lá, quando a gente ofende uma pessoa, não tem como voltar no tempo e não ofendê-la mais, mas eu posso pedir desculpas, prometo que eu não vou me controlar para não fazer mais isso. Então, é lindo, né, neurocompatível, porque a gente tá tentando focar não na punição e no castigo e não fazer a criança se sentir mal, porque a gente tem essa coisa, vamos fazer se sentir mal pra aprender a ser bom. Oi? Fazer a pessoa se sentir mal pra que ela consiga ser melhor é muito difícil. Se coloque nesse lugar, cara, quando você tá se sentindo muito mal, as pessoas estão te julgando, você já sabe que você errou, as pessoas estão te julgando, estão te punindo, você tem vontade de fazer o bem? Você sinceramente tem vontade de ser melhor? Não, né? Não, a gente daí sim que a gente não quero saber de nada mesmo e a gente acaba, né? As orquídeas acabam se rebelando, os dentinhos de leão falam, eu sou um zero à esquerda mesmo. E aí acabam sendo aquelas pessoas que aceitam tudo e que acabam, não conseguindo colocar a sua potencialidade mais linda pra fora. Então, as crianças, elas se comunicam a partir das suas emoções. E gradualmente elas vão aprendendo a ter mais vocabulário para poder argumentar. E os adultos também se comunicam através das emoções, porque somos seres cheios de emoções. Nós temos muitas emoções no dia a dia. Tudo que a gente faz está permeado pela nossa emoção. Então, é importante, olhar o mundo sob a perspectiva da criança nos permite compreender as emoções vivenciadas por ela e nos faz acolher as suas necessidades e apoiar o seu processo de autorregulação. Não existe birra, não existe criança chata, não existe criança mimada, não existe criança que não tem limites ou que querem desafiar pais e professores. O que existe é uma sociedade que rotula comportamentos absolutamente humanos como inaceitáveis e ruins, especialmente quando se trata de bebês, de crianças e de adolescentes. É ou não é? Aí ela fala pra você pensar assim mais um dia, né? Se colocar no lugar. Pensa você que teve um dia difícil no trabalho e aí você explodiu de raiva e cansaço assim que você chegou em casa. Como foi a reação das pessoas ao seu redor? Elas te julgaram? Colocaram você no cantinho do castigo? Alguém ficou falando assim, você tá fazendo birra, pelo amor de Deus, por favor. Então, e a gente faz isso o tempo todo com as crianças, porque a gente não consegue compreender, né, se colocar no lugar dela. Então, não vamos nos enganar. Aquilo que fazemos ou a forma como agimos é permeado por nossas emoções. É impossível agir sem elas, porque somos nossas emoções. E entendê-las é o primeiro passo para conseguir lidar melhor com elas. O subtítulo do capítulo 3, relações entre fisiologia, emoções e comportamento. Então ela dá um exemplo aqui que foi Phineas Gage. Então foi em 1948 que aconteceu isso, ele sofreu um acidente enquanto ele trabalhava e uma barra de ferro atravessou a cabeça dele e ele sobreviveu. E essa barra de ferro, ela atravessou uma parte importante do cérebro esquerdo
e o córtex cerebral, que são estruturas responsáveis pelo controle inibitório de impulsos e pela parte emocional do comportamento. Então isso fez com que ele não tivesse freio, ele começou a ser agressivo, usava palavras assim, nada inibia esse tipo de comportamento dele, porque essa estrutura do cérebro dele foi comprometida. Então não era uma coisa que ele queria ser agressivo, era uma coisa que ele era, porque o cérebro dele estava comprometido e ele não poderia agir de uma outra forma. Então isso que quer dizer que a nossa emoção e a nossa fisiologia estão completamente conectadas. Pensa que as crianças não estão com o cérebro totalmente desenvolvido, por isso que elas são muito impulsivas, por isso que elas são muito mais emoção do que razão. Né, bebezinha, ela é praticamente só emoção, é quase nadinha de razão. E depois ela dá um outro exemplo aqui dos cachorros, que eles fizeram um experimento e que toda vez que tocava uma campainha, a ração ia pro cachorro. Fizeram isso algumas vezes, isso é condicionamento. Fizeram isso algumas vezes, depois quando tocava a campainha já se percebia a salivação do cachorro. Ele já sabia que iria vir, né? O som da campainha já ligou a ração que viria. Então ele já começou a salivar de vontade de comer a ração. Mostrando que às vezes são poucas repetições que já condicionam aqui o nosso cérebro a entender algo. E aí vai falando que o nosso olfato, então quando você sente um cheiro assim que tem, sei lá, cheirinho de bolo de fubá, me lembra minha avó. E aí me dá uma sensação boa, assim, uma emoção gostosa de lembrar da casa da minha avó, das vezes que comi bolo de fubá, assim como arroz doce. E que tudo tá interligado. Então, basta poucas experiências para o organismo associar um estímulo a uma resposta emocional. Então tá tudo muito conectado. Agora, o próximo subtítulo. Vamos lá. Este é um subtítulo que é Neurocepção, Teoria Polivagal e Considerações sobre o Estresse Emocional. É um capítulo longo, denso, cheio de informação que eu preciso ler, que é muito difícil assim de eu mastigar e passar aqui, tá? Porque fala termos bem científicos, assim. Então, o psiquiatra estadunidense Stephen Porges propôs sua revolucionária teoria polivagal, sugerindo o termo neurocepção para se referir à maneira como os circuitos neurais se expressam em partes primitivas do cérebro. Então, em termos simples, tá? A proposta polivagal seria como um sinaleiro ou semáforo de trânsito. O sinal verde sinaliza um ambiente seguro, em que é possível prosseguir. O amarelo sinaliza um ambiente perigoso, que exige atenção. Já o vermelho sinaliza um perigo iminente. A fisiologia cerebral faz essa avaliação por conta própria, de uma forma incontrolável, baseando-se em vários sinais extraídos do meio e da história do meio em que essa pessoa vive e da sua história, né, da história dessa pessoa. Por exemplo, se uma criança chega ao pediatra e o seu cérebro avalia, esse lugar é seguro? Essa pessoa é uma ameaça? Eu corro algum risco? Racionalmente não há razão nenhuma para temer. Mas a emoção tá ali, ó, agindo, né, em termos não racionais. Os nossos instintos de sobrevivência nos acompanham em 3 níveis neurofisiológicos básicos de reação a um ambiente ameaçador, determinados neurobiologicamente. Engajamento social, defesa, que é luta ou fuga, e ameaça à vida. Desligamento do organismo, paralisação e congelamento. A fisiologia gerencia o nosso comportamento, pois é dela que depende a nossa sobrevivência. Então, nesse sentido, a neurocepção prescinde da lógica racional. Entende que essa construção, assim como o teu cérebro foi sendo programado, ele vai ser maior, ou seja, a emoção. Se você sente que um ambiente que, sei lá, pra mim aranha não é ameaçadora, mas tem gente que olha uma aranha e acha super ameaçadora. Porque essa arquitetura do cérebro já foi instalada que a aranha é muito assustadora. Porque a gente já viu lá, né, que evolutivamente as aranhas pequenininhas, elas poderiam matar uma pessoa. Então já tá lá no nosso inconsciente. Mas se você tem uma infância, por exemplo, em que a sua mãe vai falar, não, aranhas a gente tem que tomar cuidado, mas elas não são tão ameaçadoras. A arquitetura do seu cérebro vai aprendendo a trabalhar com aquilo não como uma grande ameaça, como algo que você pode agir sobre ela sem essa emoção descontrolada, sem uma fobia, por exemplo. Então, a nossa fisiologia, muitas vezes, né, dependendo de como o seu cérebro foi arquitetado, ela vai decidir o seu comportamento, vai decidir como que você vai reagir a pessoas, a ambientes, a situações, né? Então, portanto, não adianta tentar racionalizar uma ameaça. O instinto de sobrevivência é preponderante a qualquer explicação lógica. Diante de uma ameaça sem possibilidade imediata de suporte social,
ou seja, se você está ali sozinho, né, e tentando sobreviver a qualquer custo, o nosso organismo tem 3 respostas básicas: lutar, para tentar dominar o contexto; fugir, para tentar escapar dessa situação ameaçadora; ou acionar o modo de economia de energia, em que o organismo se desliga e o indivíduo desmaia ou paralisa, geralmente em situações de ameaça extrema. Em relação a essa última condição, nós podemos citar, por exemplo, uma pessoa que tenha desenvolvido fobia social e tende a desmaiar se precisar falar em público. Em situações extremas, o transtorno de estresse pós-traumático pode igualmente levar à paralisia, assim como uma situação de abuso, por exemplo, também é capaz de impedir que a pessoa reaja, né? Ai, que horror, você vai, né, sofrer um abuso, você paralisa. A neurocepção se relaciona de forma íntima ao funcionamento do nervo vago, que se inicia no cérebro e chega até o intestino, passando pelos pulmões e demais órgãos, ó, o corpo todo conectado. Por essa razão, diante de uma ameaça, sentimos mudanças incontroláveis na respiração, frequência cardíaca e digestão. Quando mamíferos têm a neurocepção de segurança, os seus corpos passam a ser regulados pelo circuito vago ventral, com tranquilidade. Porém, em contrapartida, quando a neurocepção, vocês entenderam nesse termo, neurocepção é o nosso cérebro, assim, como que ele vai perceber esse ambiente, a pessoa, a situação. Que não está na razão, tá aqui, emoção, coisas internas, circuitos internos acontecendo, né? Que foi a arquitetura do nosso cérebro. Quando a neurocepção é de ameaça intensa, o sistema vago ventral se retira e o organismo se organiza para suportar a homeostase. Homeostase é esse circuito todo interno. Como que ele está ali lutando para se equilibrar. Para suportar a homeostase, se reconectar, descansar e digerir a situação. Portanto, diante de uma situação aversiva, entra em cena um dos sistemas defensivos. O sistema nervoso simpático, que ativa o sistema de luta ou fuga, aumentando a excitação nervosa e preparando o corpo para responder ativamente ao perigo. Ou 2, o sistema vago dorsal de imobilização, que adormece e desliga o nosso corpo em resposta ao risco de vida. Quando preciso, o corpo desliga a consciência e decide por nós que plataforma neurológica ativar. Em resumo, o nervo vago ventral, junto ao sistema simpático, é responsável pela ativação fisiológica primordial em situações de segurança e calma. Por exemplo, quando jogamos por esporte e não de maneira competitiva. Contextos semelhantes ocorrem quando filhotes de animais, inclusive humanos, brincam de caçar e lutar entre si. De modo oposto, o nervo vago dorsal, em associação com o sistema simpático, lidera diante de ameaça extrema e incontrolável, produzindo congelamento. Olha lá. Então, quando você não sente uma ameaça à sua vida, né? Você está ali competindo por esporte, está dentro de uma brincadeira, é uma parte do teu cérebro que está agindo. Mas quando você você sente uma ameaça extrema, que está correndo risco de vida, alguma coisa muito forte, aí é outro tipo de sistema que está ativo ali no teu cérebro que vai reagir, né? Vai fazer o seu corpo reagir a isso. Então, já o sistema simpático se sobressai quando temos uma mobilização de luta ou fuga, ao avaliarmos se seria possível ou não reagir à ameaça ou ao ataque de um predador. Um exemplo interessante do funcionamento do sistema polivagal com a administração pelo nervo vago dorsal ocorre quando alguém passa por um luto profundo. Geralmente, a pessoa fica dias se sentindo mal, mais inerte, mais lenta em suas ações, muitas vezes sem conseguir conversar. O sistema vago dorsal está agindo nesse momento, pois evolutivamente a economia de energia pela imobilidade é importante para uma subsequente recuperação. Para fazer uma comparação, um organismo ferido, com dor e enfraquecido, precisa de um tempo para sua reabilitação, com menos gasto de energia e mais recolhimento. A ramificação neural vai sendo construída fio a fio, num processo de tecelagem, porque estamos continuamente provocando aprendizagens nessas estruturas neurofisiológicas. Por isso que devem ser priorizadas as condições de segurança, bem-estar e tranquilidade para fortalecer o uso do nervo vago ventral. Isso não significa que os pais devam evitar a qualquer custo experiências ansiogênicas ou tristes, mas dentro do possível devem se colocar à disposição como correguladores,
ou seja, ajudando as crianças a se regularem em experiências desse formato, né? Experiências tristes, de ansiedade e de frustração. Não deixar ele abandonado. Toda vez que você acolhe uma forte emoção, você está ajudando na construção desse nervo vago central, nervo vago ventral, que lá no futuro significa um adulto mais resiliente, mais forte, para lidar, né, mais amadurecido para lidar com as adversidades da vida. Então, saúde mental significa sair e entrar de diferentes estados de emoção e não ficar somente na categoria mais calma. Observe, por exemplo, pessoas com depressão ou transtorno de pânico, permanentemente em um único estado emocional e com dificuldade de promover mudanças a partir dele. Talvez a grande perspectiva da abordagem neurocompatível, estruturada na ótica evolucionista, seja a possibilidade de estarmos livres diante de nossas rupturas de humor ou pensamentos provocados por estados de ansiedade. Todas as emoções são legítimas, elas nos sinalizam como lidar com o ambiente. Temos uma cultura que pune o ato de perder o controle e faz com que as pessoas gastem verdadeiras fortunas para permanecerem sempre num estado desejado. Em termos de seleção natural, isso seria uma contradição. Nós precisamos de momentos de insensatez e muito provavelmente quem diz que não os tem não fala a verdade. É preciso aceitar a nossa humanidade e o nosso momento de descontrole. Assim, oferecer segurança relacional não significa que os pais sejam modelos de paz constante, que nunca perdem a cabeça ou nunca ficam nervosos. As crianças precisam observar o que é que os pais fazem quando eles ficam nervosos. E a partir daí elas repetem o que observaram. Se eu fico nervoso, sai quebrando tudo, xingando tudo. Nossa, olha, só de olho. Como que eu faço? Como que eu lido com a minha raiva, com a minha ira? Agredindo os outros, quebrando tudo? Ou respirando, tentando me autorregular, entendendo e acolhendo o meu sentimento e esperando que ele vá embora, acolho, abraço esse sentimento, respiro e deixo que ele vá embora. Olha que lindo! Quando uma criança fica nervosa, tensa ou com medo, sua família tende a corregular, ou seja, acolher e ajudar nesse momento que ela vai abraçar o seu sentimento, esperar o tempo necessário para que esse sentimento vá embora, ou vai hiperativar a emoção. Pare com isso! Controle-se! Onde já se viu uma criança se jogando no chão? Que absurdo! Pare com isso agora! E aí, a pergunta se apresenta, pois assim se constrói a tecelagem neuronal, levando em conta a predisposição genética de cada indivíduo. Retomando a perspectiva polivagal, na ausência de consciência voluntária, o nosso organismo, pelo sistema nervoso autônomo, sabiamente decide por nós que plataforma neurológica será ativada para que possamos sobreviver, por luta, fuga ou congelamento. E esses sistemas todos trabalham em conjunto para garantir a sobrevivência a qualquer custo. Entretanto, na ausência de meios habilidosos para recuperação e restauro, estados de ameaça deixam com frequência efeitos colaterais. É o que nos mostram as propostas de outras teorias acerca do estresse, que vamos detalhar nos próximos parágrafos. Lidar com o estresse é uma condição necessária à nossa sobrevivência. É possível pensar uma vida sem estresse? Não, mas aí alguns autores sugerem uma divisão entre o que seria um estresse ruim, que é denominado distress, que traz ameaça e sofrimento, e um estresse bom, que é chamado de eustress, que mobiliza o nosso corpo para a ação, como no caso de um atleta que vivencia a expectativa antes de um jogo importante. De toda forma, todo o estresse mobiliza o nosso corpo para agir e acarreta liberações importantes de hormônios na corrente sanguínea. O distress, que é aquele ruim, o estresse ruim, sempre traz cargas altas de sofrimento. Porém, se nosso organismo não se mobilizasse para lutar, fugir ou congelar, a nossa espécie não existiria mais. Além da predisposição individual, há também uma série de fatores ambientais, o meio em que se vive, que se está, que predispõe o nosso organismo a sofrer mais ou menos os prejuízos do estresse. Ingestão de pouca água, dieta inadequada, poluição, pressões cotidianas, indisponibilidade de suporte social e emocional, entre outros.
O estresse prolongado, sem possibilidade de manejo por parte do indivíduo, causa prejuízos importantes ao organismo e muitos deles são irrecuperáveis. O endocrinologista húngaro Hans Selye foi o pioneiro no estudo do estresse fisiológico, compreendendo as maneiras como um organismo lida com eventos ameaçadores. Já no Brasil, a pesquisadora Marilda Lippe, aprimorando os estudos pioneiros de Selye, propõe fases de vivência do estresse que ilustram bem como o nosso organismo estabelece um limite tolerável para o sofrimento. Em um primeiro momento, na fase de alerta, o organismo se mobiliza, consegue reagir ao estresse e se adaptar às demandas. Contudo, se o estímulo estressor permanece, o corpo entra em uma fase de resistência, com mais dificuldade diante das adversidades, embora ainda tentando se adaptar. Caso o evento estressor não seja mitigado, caso ele não tenha acabado, se estabelece uma fase de quase exaustão e, por fim, atinge-se a exaustão completa, em que o organismo não consegue mais reagir minimamente ao estresse. Então ele entra em colapso e desiste de resistir, geralmente com o aparecimento de traumas e adoecimentos severos. Uma das maiores atrocidades históricas contra a infância perdurou até o ano 2000, acredite se quiser. Estudiosos do mundo todo focaram suas pesquisas nos orfanatos da Romênia. Vítimas do regime ditatorial, essas crianças foram criadas sem nenhum tipo de carinho e afeto, tendo suas principais necessidades emocionais negligenciadas. Pesquisadores que chegaram ao local se assombraram com o silêncio do lugar. As crianças não choravam, por tantas vezes que choraram e não foram atendidas. Ao mesmo tempo em que se apresentavam como mansas ou indiscriminadamente amigáveis e se aproximavam para buscar o colo dos visitantes, elas não demonstravam nenhuma expressividade afetiva. Esse comportamento provavelmente acontecia como um mecanismo de compensação. Era uma maneira delas conseguirem atenção, porque nunca ninguém tinha prestado atenção nelas. Elas também apresentaram scores de QI mais baixos, não conseguiam conviver bem com outras pessoas e não tinham ninguém que as amasse. Aquilo que a sociedade espera das crianças, que não fiquem chorando à toa, ou que não fiquem chamando os pais o tempo todo, e que sejam sempre amigáveis e educadas, mesmo com pessoas que elas não conhecem, é ali que acontecem graves consequências ao desenvolvimento infantil. Os treinamentos de sono para bebês, mesmo aqueles treinamentos que são considerados como gentis, as técnicas populares de desmame, as dicas para ignorar choro ou birra e muitas propostas de adaptação à escola implementam esse sistema de exaustão ao estresse, ilustrado nesses exemplos históricos descritos. Ela fala exemplos porque eu pulei o exemplo da Laura, que eu falei no outro vídeo, que é aquela menina que ela foi internada, ela tinha 3 anos, se não me engano, ela foi internada no hospital e não permitiram que a mãe ficasse com ela. E ela chorou, pediu, daí foi passando o tempo, a mãe não podia ficar com ela, e aí ela entra nesse estado que era a depressão anaclítica, e o organismo dela entra num estado de exaustão e você não reage mais, e isso tem efeitos colaterais, assim, que muitas vezes são irreversíveis. Então, por isso que ela fala, né? Exaustão e estresse ilustrado nos exemplos históricos descritos. A criança permanece chorando para se acostumar a dormir sozinha, ou para se acostumar com a escola, ou com a manutenção da ameaça por parte do ambiente. Ou seja, ambientes que têm sempre estresse, sempre uma loucura, né? Ela entende que aquilo é um mundo, ela vai, né? E o organismo dela se acostuma com isso, né? O organismo entra em desamparo e exaustão, colapsa, apaga. O bebê dorme por cansaço, abdica de pedir proteção e a criança desiste de pedir ajuda. Já me emociono. Já fico com dó, né? Porque são tão vulneráveis, cara. Eu sempre me emocionei muito com os animais. Eu acho que os animais também estão num lugar aí de muito sofrimento, né? Porque as pessoas ainda tratam os animais como se fosse qualquer coisa. Enfim, e aí hoje, depois de ser mãe, nossa, as crianças, meu Deus do céu, como são vulneráveis, né? Como estão nas mãos de, às vezes, até da ignorância, né? Que é o despreparo da ignorância. A gente erra muita maldade e nada mais é do que a ignorância. Forma-se então um quadro de desamparo aprendido em que a criança entende que não adianta pedir ajuda, que não há ninguém ali por ela. Condições de desamparo aprendido estão nas raízes de vários transtornos psicopatológicos graves, como quadros de ansiedade extrema, depressão crônica e transtornos estruturais de personalidade. A exposição repetida de ambientes
de estresse tóxico, com gritos, palmadas, desqualificação. Você não serve pra nada, você não sabe de nada, burro! Né? Isso é desqualificação. Punições, castigos. Também sinaliza a criança que aquele ambiente é hostil. A qualquer momento, muitas vezes de forma imprevisível, pode aparecer uma ameaça à vida, no formato de penalidades infligidas pelos adultos que, na verdade, deveriam protegê-la. E tecer fio a fio do seu sistema de nervo vago ventral, fortalecendo suas respostas fisiológicas de segurança e bem-estar. Aí cabe pensar, é isso que queremos para as nossas crianças? Uma estimulação intensa do sistema de nervo vago dorsal e uma memória associada a condições de sofrimento e desamparo? Como vimos, bebês têm aversão a dormir sozinhos por uma necessidade evolutiva de proteção. Despertar ao longo da noite é um comportamento inato, instintivo e necessário à sua proteção. E ao mesmo pode-se dizer sobre a amamentação. A mesma coisa ocorre quando pensamos na validação emocional de crianças, considerando que somos um sistema social e que a maneira como adultos tratam a criança vai esculpir a maneira como ela se enxerga, com impactos diretos na formação de sua segurança e autoestima. Olha só como os adultos a tratam, isso vai esculpir a maneira como ela se enxerga. E uma vez eu li uma coisa que diz assim, ó, mais do que os estudos, é a autoestima da sua filha, do seu filho, que vai determinar o adulto que ele vai ser, se bem-sucedido ou mal-sucedido. E aí, pensa aí, quantas pessoas adultas você conhece e que são inteligentes, estudaram, fizeram um monte de coisa, mas não são, assim, bem-sucedidos. Daí também, o que é bem-sucedido, né? Pra mim, ser bem-sucedido são pessoas felizes, plenas, que estão aí, ó, com o seu potencial, né? Compartilhando com o mundo aquilo que vieram fazer, que conseguiram descobrir qual é o seu potencial, que estão aí colaborando, não para ter aplausos, fama ou dinheiro, mas porque é necessário. Porque eu entendi, ó, aqui dentro de mim e estou colocando isso para o mundo. Então a autoestima das nossas crianças são muito importantes e para que exista essa autoestima, essa tecelagem desse nervo que eu não consigo lembrar o nome, vago dorsal, precisa estar bem construído. Essa tecelagem, essa arquitetura do cérebro tem que estar bem construído. Como cada organismo conta com suas próprias curvas de adaptação ao estresse, é impossível prever o alcance da exposição intermitente ou prolongada a situações adversas, situações ruins. Algumas pessoas conseguirão se adaptar melhor, outras terão mais dificuldade, e essa predisposição é biológica. O ambiente terá uma função correguladora ou amplificadora desse fenômeno. Então, o que significa que todos nós nascemos com uma predisposição, somos indivíduos e diferentes. Isso tem a ver ali com as crianças, né, uma grande classificação, né, não que seja só isso, mas os dentes de leão, as lírios e as orquídeas. Então, cada indivíduo tem uma predisposição biológica. São muitos fatores que vão determinar como que a gente vai reagir às situações. Mas, com certeza, o ambiente em que você está vivendo, a maneira como estão te tratando, vai te ajudar a corregular melhor ou vai amplificar, né, as suas reações. Expor uma criança ao estresse tóxico não vai torná-la mais resistente às dificuldades. Ao contrário, vai mostrar para ela um cenário de desamparo que pode ter prejuízos para toda a vida. Aí, seguindo aqui, ela vai falando que uma verdade social, né, que foi passada de geração em geração, que é importante deixar a criança chorar, porque assim tá fortalecendo os pulmões, porque vai deixando ela mais forte, enfim, e que vai... Mas isso não tem nenhum embasamento científico, e o que todas as pesquisas mostram é que quando uma criança ou um bebê choram, eles estão dando um alerta, que eles estão com dor, estão com sono, estão com fome, enfim, muitas variáveis porque eles podem estar sentindo, e que acalentá-los, como fazíamos lá nas savanas africanas, porque os cuidadores ficavam angustiados porque isso podia chamar a atenção de predadores, então rapidamente se pegava a criança, acalentava para que ela parasse de chorar, e a gente perdeu isso, a gente começou a deixar as crianças chorando no berço, chorando sozinhas para aprender a serem resilientes. É uma grande mentira que esse instinto da fisiologia de que fomos moldados, tá? É muito sábio, porque quando a criança tá chorando e ela tá ali sozinha nesse choro, ela tá, o cérebro dela tá com descargas de hormônios neurotóxicos, né, tipo cortisol, que é o hormônio do estresse, ela tá sendo inundada por isso, e isso é ruim para a sua saúde mental. Então temos que consolar e acalentar nossas crianças, especialmente quando elas estão nesses momentos de tristeza. Aí ela fala assim, olha, assim como os agrotóxicos que agem nas lavouras, mas não fortalecem as plantas, uma pequena dose de trauma
não torna o organismo mais forte, ao contrário, traz prejuízos. O que acontece na infância vai ecoar pelo resto da vida deste indivíduo. Na sociedade moderna, criar filhos de forma respeitosa, com toda a pressão e cansaço cotidianos, não é fácil, porém é extremamente recompensador. Pense qual relação você quer estabelecer com a sua criança. Medo, raiva, respeito, tranquilidade, parceria, porto seguro, o que você quer? Como você quer que ela lembre de você quando ela crescer? Como você quer que ela seja quando ela crescer? O mundo adulto é muito difícil para a criança, pois as nossas explicações são pautadas em uma lógica abstrata e racional. É o adulto, portanto, que precisa se aproximar do mundo infantil. Quanto menor a criança, mais ela estará guiada por instinto e afeto puros. Explicações racionais, portanto, são ineficientes. Ameaças, punições e castigos físicos não são apenas ineficazes, mas vão piorar a crise emocional, criar raízes para uma adolescência com uma série de dificuldades emocionais e, além disso, sugerir modelos de comportamento à criança. Pais que batem, por exemplo, estão ensinando aos seus filhos o quê? Que a violência é uma maneira de resolver os conflitos. Ó o mundo como está. Então, ela fala que agora quero convidá-los a sair dessa ponta do iceberg. Quando uma criança está num descontrole emocional, a gente só está vendo uma parte, a gente não está conseguindo enxergar mais além dessa situação. Ela dá um exemplo quando uma criança tem dificuldade de evacuar, por exemplo. Ela pode ter sentido muita dor uma vez que ela foi evacuar e ela vai segurar isso, ao invés de ficar falando, você tem que fazer cacau, vai lá, faça de uma vez. A gente tem que ajudar, né? Fazer com que ela relaxe, que ela entenda esse processo. Relaxe, tá tudo bem, tentar transformar isso, ressignificar isso, transformar isso numa forma que ela vai conseguir relaxar para fazer esse processo fisiológico importantíssimo. Então, educar um filho precisa estar associado a educar este corpo, porque numa crise emocional, a liberação de hormônios de estresse, numa inter-relação entre corpo e mente. Quando oferecemos cola a uma criança para acalmá-la, o que nós estamos fazendo? Estamos educando esse processo fisiológico, desenvolvendo fio a fio a autorregulação da criança, a partir da modulação do seu nervo vago ventral. Nenhum indivíduo nasce com a fiação emocional pronta, mas é fio a fio. E o cuidado fará a função de tecer o tecido emocional. A criança está sob as regras de um adulto 24 horas por dia, então chega de falar que não tem limites, porque ela está 24 horas por dia sob as regras do adulto. É o adulto que escolhe as roupas, escolhe o que ela vai comer, qual escola ela vai frequentar, o horário que ela tem que se alimentar. E poucos momentos em que a criança se opõe, não quero isso. O adulto vai lá e fala o quê? Preciso dar limite pra essa criança, onde é que já se viu? Ela não tá me ouvindo. Vivemos numa cultura obcecada e perturbada pela obediência, que oprime os pais por meio da ideia de que crianças os manipulam como doces tirânicas, maquiavélicas, sempre à espreita para dominar os seus responsáveis. Os 10% do dia em que a criança se desregula e entra em crise emocional, o adulto é convencido a buscar o centro do controle, quando ele mesmo não o tem, quando o próprio adulto está descontrolado, não é verdade? Ou ainda pior, tentam reter esse descontrole com gritos que assustam ainda mais a criança. É um barril de pólvora sendo constantemente alimentado. A explosão é certa, mais cedo ou mais tarde, seja na infância ou na adolescência, ou seja, na vida adulta. Então não adianta ficar escondendo a sujeirinha para debaixo do tapete, porque uma hora ela vai aparecer. Então vamos ajudar, né, nessa tecelagem, nessa arquitetura desse cérebro, nessa resiliência, né, para que os nossos filhos sejam adultos mais amorosos, empáticos e que saibam lidar com as suas emoções. Então é preciso corrigir com urgência as expectativas que temos para a infância. A criança precisa ser valorizada como qualquer outro ser humano. Não precisamos esperar a criança crescer para conferir dignidade a ela, considerando que se trata de uma pessoa. O cerne da criação neurocompatível propõe tratar as crianças como pessoas dignas, com emoções legítimas, em relações horizontais e não verticalizadas. Ou em relações horizontais sem essa hierarquia de sou eu que mando, você obedece. Entendendo a criança como um indivíduo propriamente dito e não como um ser inferiorizado e irracional ou que precisa ser domado. Um estudo organizado pela 023 National Parent Survey Overview and Key Insights demonstrou que 56% dos pais acreditam que as crianças antes dos 3 anos de idade têm controle de impulso para resistir ao desejo de fazer algo proibido. 43% dos pais acreditam que a criança teria capacidade de emprestar brinquedo antes dos 2 anos de idade. Para ver como a gente não tem conhecimento mesmo. Porém, a rede neural inibitória começa
somente começa a se organizar entre 4 e 7 anos de idade, não estando pronta até o início da vida adulta, entre 21 e 25 anos. Ou seja, antes desse período, que pode ocorrer entre 4 e 7 anos de idade, a criança não faz várias coisas, não por teimosia, mas por imaturidade fisiológica do seu comportamento, com a percepção equivocada dos adultos, conforme sugerido nas pesquisas da The Zero to Three. Muito provavelmente pais e educadores exigem de crianças pequenas um autocontrole que elas não têm capacidade neurológica para executar. Muito bem, as crianças, aliás, todos os seres humanos querem ser valorizadas pelos adultos, querem se sentir pertencentes ao grupo e por isso têm a necessidade inata de imitação de outros comportamentos. Promovendo evidências dessa questão, Bandura mostrou que há 3 formas de aprendizagem. 1. Modelo vivo, em que a criança observa alguém executando determinadas atitudes, já falamos várias vezes aqui disso. 2. Instruções verbais, em que a criança recebe ordens e regras verbalmente sobre o que fazer. 3. Modelo simbólico, em que um personagem fictício, por meio de histórias, livros, filmes e quadrinhos, etc., mostram determinados comportamentos. Contar história é uma das estratégias mais neurocompatíveis para a educação das crianças, pois elas fornecem exemplos, acolhimento e sugestões diante de eventos adversos ou desafiadores. Olha que lindo, e a gente não fica humilhando ou colocando, culpando, humilhando, enfim, e vai mostrando através de historinhas, né? A aprendizagem se dá, por exemplo, quando a criança vê alguém em casa preparando café todos os dias e etc. Grande parte dos comportamentos não precisam ser ensinados. E assim também é com o desfraude. Somos seres sociais e aprendemos também a observar a história de outras pessoas. Com as crianças isso não é diferente. A grande questão sobre receber ordens, sobre o que se deve fazer, é que a instrução precisa estar atrelada ao interesse da criança. E é aqui que o adulto sente dificuldades. Queremos falar e queremos que a criança nos escute simplesmente porque somos adultos e experientes. No entanto, precisamos realmente ser capazes de cativá-las para que, a partir do interesse delas, elas nos ouçam. Ao olhar o mundo pelos olhos da criança e não do adulto, conseguimos perceber as raízes de comportamentos críticos, do descontrole emocional muitas vezes gerado por sensações de injustiça. Você deu o maior pedaço pro meu irmão, por quê? Adultos também se sentem contrariados quando só um colega recebe aumento salarial, não é? Outros fatores podem ser sono, cansaço, dor, medo, necessidade de acolhimento e afeto. Potes de atenção sempre cheios, isso é importante, é uma coisa que eu sempre tá na minha cabeça assim, meu Deus, acho que o pote de atenção tá vazio, vamos lá. Precisamos destacar que as emoções não estão sob o nosso controle e as crianças não contam ainda com um sistema inibitório neural desenvolvido como o sistema de um adulto para lidar com descontroles emocionais. O nosso cérebro, herdado da evolução de outros mamíferos, é muito forte, pois a questão de sobrevivência é prioritária sobre qualquer outra coisa e diante de contextos ameaçadores ou adversos, o que vale mesmo é o nosso sistema de defesa, de luta e fuga. Ademais, como vimos, o desenvolvimento da rede neural inibitória somente se inicia entre 4 e 7 anos de vida, vindo a se consolidar por volta de 21 anos. É esperar demais de uma criança, algo que nem sempre os adultos conseguem, no que se refere a administrar as suas emoções. Crianças funcionam na fantasia e não no mundo real, no mundo racional. Todo medo precisa ser acolhido e validado. Diante do medo de dormir, podemos usar um spray de água anti-monstro em uma garrafinha engraçadinha. Pode funcionar muito bem. Basta borrifar um pouco embaixo da cama antes da criança ir dormir e os monstros fogem rapidinho. Essa alternativa lúdica, além de acolher e validar a emoção da criança, fornece a ela caminhos para manejar a situação aversiva. Enfim, aí muitos exemplos e bota a sua criatividade para funcionar aí, para você conseguir as coisas de uma forma lúdica e brincante. Eu sei que é difícil, que às vezes a gente tá cansado, já falamos sobre isso e já falamos que a gente tem que se autorregular e que nós decidimos ser pais. Então tentamos ser o melhor que a gente pode, né? E eles estão fazendo um bem para nós, inclusive, para que a gente possa viver melhor. Ufa, bastante informação, né? Vamos continuar num próximo vídeo, porque eu acho que até aqui tivemos bastante coisas para pensar. Sigamos fortes!